Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta celebração, a este 10º domingo após Pentecostes. Hoje é Dia dos Pais. Quero acolher de maneira muito especial aos nossos pais que hoje estão assim nos acompanhando nesta celebração. Que você, papai, seja bem-vindo, seja bem acolhido aqui nesse espaço de culto, nesse momento em que nós queremos ouvir a palavra de Deus. E palavra de Deus que quer nos falar nesse dia é a palavra do Novo Testamento, palavra da carta aos Hebreus, o capítulo 11, o versículo 1, que assim diz: A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O apóstolo que escreve essa carta faz este conceito de fé. Se é que a gente pode encaixar a fé num único conceito, mas para a gente poder entender, assim o apóstolo diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que nós esperamos. E quando nós falamos em esperar, nós não falamos do verbo esperar, aguardar, enfim, mas nós falamos do verbo esperançar. Ou seja, quando nós esperamos, nós esperançamos, ou seja, nós temos esperança. E é disto que o apóstolo assim nos fala. A fé é a certeza das coisas que nós vamos receber, daquilo que assim nós esperamos. Ou seja, nós temos esperança. A fé acolhe essa esperança que nós temos na salvação, a esperança na vida eterna, a esperança de que novos céus e nova terra serão possíveis graças à bondade e à misericórdia de Deus. E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança está nas coisas deste mundo, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Por isso nós temos esperança naquilo que está por vir, naquilo que Cristo assim já nos anunciou e aquilo que a Sagrada Escritura assim nos lembra, nos recorda a cada culto. Nós, portanto, nos encontramos para ouvir, para meditar nesta palavra que o Senhor nosso Deus assim nos deixou, que assim nós possamos ouvir esta palavra e se agradar nela e aprender, para que assim possamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido que para esse início de culto nós assim invoquemos a presença do Trino Deus em nosso meio e que assim nós possamos louvar a Ele com gratidão e alegria. Convido que nós cantemos. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre
Meu irmão, minha irmã, eu convido, assim como você está, a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos e assim vamos ter um momento de oração, um momento em que nós queremos falar com Deus, um momento em que assim nós queremos, diante desse Deus, colocar aquilo que aperta o nosso coração, aquilo que nos incomoda, aquilo que está preso dentro de nós, os tormentos, os medos, as angústias. Queremos colocar isso diante do Senhor nosso Deus, confessando a Ele os nossos pecados. Convido que nós oremos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti nós nos achegamos neste momento. Grato nós te somos por esta celebração, pela oportunidade que nós temos de, por meio dessas mídias eletrônicas, por meio do YouTube, por meio do Facebook, poder ter essa oportunidade de ouvir a Tua palavra mais uma vez. Neste dia que é um dia especial, um dia em que nós recordamos ser o Dia dos Pais. Um dia em que nós assim definimos como sendo o momento para lembrarmos de que os nossos pais são importantes para nós, mas de que também, como seres humanos, são falhos, são pecadores. Também para quem é pai, também reconhece de que muitas vezes gostaria de ser um pai melhor, mas as limitações humanas nos incapacitam disto. Nós queremos, Senhor, diante de Ti, lembrar de que a nossa culpa, o nosso pecado, nos impossibilita de sermos pessoas tementes a Ti, conforme nós gostaríamos. O salmista sabe muito bem disso. No capítulo 38, verso 18 do Salmo diz: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Sim, ó Deus, o pecado nos angustia, o pecado nos causa sofrimento, o pecado nos afasta de Ti. Assim como o salmista está angustiado, nós também ficamos angustiados como quando nós não sentimos a Tua presença em nossas vidas, ou quando nós não dedicamos tempo para Ti, quando não dedicamos um momento no dia para ouvir a Tua palavra, quando nós, em tempos em que as celebrações presenciais eram possíveis, quando nós não dedicávamos um tempo para ir à Tua casa e assim se reunir com os irmãos e as irmãs, nos reunir como igreja, como comunidade. Porém, ó Deus, sabemos que em Ti nós encontramos consolo, encontramos conforto, encontramos ânimo, porque em Teu Filho Jesus Cristo, assim nos foi anunciado de que é pela fé neste Cristo que nós recebemos o perdão e principalmente o perdão este que nos capacita, que nos inspira, que nos anima a uma mudança de vida, a uma metanoia, como assim chamava João Batista. Ó Deus, dá que nós possamos experimentar paz em Ti, paz esta que é anunciada por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Palavra de consolo que vem a nós é dada pelo próprio Cristo quando Ele diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou a paz como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ó bondoso Deus, dá que nós possamos crer e confiar nesta palavra. Dá que nós possamos crer e confiar de que em Teu Filho Jesus Cristo, e não no mundo, encontramos paz verdadeira. Dá que nós possamos crer e confiar de que, mesmo sendo pessoas falhas, pessoas pecadoras, podemos receber este perdão. E podemos Te servir, porque Tu nos capacitas. É Tu que nos animas a viver em novidade de vida. Assim nós oramos, agradecidos, pedindo, Senhor, que Tu assim perdoes os nossos pecados. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã,
A leitura bíblica que nós queremos ouvir e também nela meditar é a palavra do Evangelho de Cristo, palavra conforme em Mateus, o capítulo 14, o verso 22 até o verso 33. Eu convido que você possa abrir a sua Bíblia, seja ela em papel, seja ela também no celular, enfim, que você possa abrir a Bíblia e assim possamos juntos e juntas ler, meditar e refletir sobre a palavra do Santo Evangelho. Eu convido que assim nós a ouçamos. Assim nos diz a palavra do Santo Evangelho. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então, os dois subiram no barco, o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Palavra do Evangelho, palavra da salvação. Louvado seja Cristo. Amém. Deus amado, dá que nós possamos agora ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra venha ao nosso coração, venha à nossa mente, e que este seja um campo fértil para receber esta boa semente. Dá, Senhor, que pela ação do Teu Santo Espírito possamos, assim, viver o que a Tua palavra quer nos ensinar. Dá que nós possamos crer e confiar em Ti, dá que nós possamos, pela Tua ação misericordiosa, ter os medos do nosso coração assim afastados. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Coragem, sou eu, não tenham medo. Queridos irmãos, queridas irmãs, é comum acompanhar em noticiários da TV, nas redes sociais, nos jornais, nas revistas, os resultados de pesquisas que mostram o medo e a insegurança entre as principais preocupações do povo. Sem sombra de dúvida, o medo de ser infectado pelo novo coronavírus esteve ou está entre o principal destes medos. Mas não é o único. Nós temos outros medos. Temos medo da violência, do desemprego, temos medo da pobreza, temos medo da solidão, da velhice, de perder um familiar querido, de dormir, por exemplo, com a lâmpada apagada. Qual é o medo que você tem? O medo é algo que nos
envolve porque nós gostamos, como ser humano, de ter o controle sobre as coisas. Você, meu irmão, minha irmã, é organizado, organizada? Como você reage quando as coisas saem do seu controle? Quando as coisas fogem das nossas mãos? Hoje, o texto que assim nós ouvimos está dentro de um contexto em que Jesus, após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, despede os discípulos para que eles assim fossem à frente, fossem até o outro lado do lago. Enquanto Jesus ainda despede algumas pessoas que ali estavam naquela multidão. Após despedir essas pessoas, Jesus então queria ter um momento particular com o Pai. Passado algumas horas, entre as 6 e as 3 da manhã, os discípulos são pegos de surpresa por um temporal, que inclusive é comum por conta da posição geográfica do lago e das montanhas ao seu redor. É neste contexto que se entende o texto do Evangelho que assim nós ouvimos. Os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, acham que ele é um fantasma e ficam apavorados, diz o nosso texto. Com a gente, meu irmão, minha irmã, não é diferente. As situações de sofrimento, de dúvidas, de insegurança, fazem com que nós não consigamos perceber o que está à nossa volta. A gente fica como se estivesse perdido, perdida. Diante desses sentimentos, parece que nada pode nos tirar essa angústia. Em algumas situações da vida, algumas pessoas se envolvem tanto em angústia que parecem que não conseguem perceber a presença de Deus nas suas vidas. Assim como os discípulos acharam que Jesus era um fantasma, muitas pessoas, por frustrações com a igreja, por frustrações com pessoas, acabam considerando que Deus não existe, ou então que não acreditam mais na presença de Deus em suas vidas. É como se Jesus fosse um fantasma, uma ilusão, incapaz de dar sustento à vida. Esse vazio causa sofrimento. Porém, diante do medo dos discípulos, Jesus é bastante claro. E ele diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Ao dizer estas 3 palavras, Jesus afirma que não é um fantasma, mas que a sua presença ali, em meio àquela tempestade, em meio àquela confusão, é uma presença real. Traz vida, fortalece, liberta das dificuldades e dos medos. Se nós, meus irmãos e minhas irmãs, já enfrentamos um momento em que nós questionamos a presença de Deus em nossas vidas, Jesus tem dito a nós, tem dito a você, tem dito a mim: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus vem trazer vida, vem nos fortalecer, vem nos libertar das dificuldades e dos medos nos quais nós estamos acometidos. Dentre os 12 discípulos que estavam com Jesus, Pedro é o que tem o seu nome comentado por Mateus. E não é à toa. Pedro é o protótipo, é o modelo de discípulo. Cheio de amor, muito disposto, mas com uma fé enfraquecida pela dúvida. O gesto de estender a mão de Jesus é um convite a Pedro, um convite a nós hoje para darmos um passo ao desconhecido, para não nos fechar em nossas falsas seguranças que muitas vezes nós construímos
mas de termos sim a coragem de enfrentar os ventos da vida, mesmo quando os ventos são contrários, quando querem nos empurrar de volta, pois Jesus está ao nosso lado, Jesus está em nosso barco. Como disse o apóstolo Paulo, se Deus está conosco, quem poderá ser contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, o verso 31. Ter fé, meu irmão, minha irmã, e confiar em Jesus não quer dizer não tenha medo, confie em Deus e Ele garantirá que as coisas que te causam medo nunca mais vão acontecer. Isso é engano. Mas ter fé, ter confiança em Jesus significa não tenha medo, confie em Deus. É bem possível que as coisas que te incomodam, que te perturbam, vão acontecer. Mas você não deve ter medo disso, porque Deus está ao seu lado. Meu irmão, minha irmã, eu convido para você fechar os seus olhos e escutar esta palavra que Deus está te dizendo hoje. Repito, não tenha medo. Confie em mim, diz o Senhor. É bem possível que as coisas que te perturbam, elas vão acontecer. Mas você não deve ter medo disso, porque eu estou ao seu lado. É isto, meu irmão, minha irmã, que Deus está te dizendo hoje, nesta manhã. A fé em Deus não tira de nós os sofrimentos e as dificuldades, como tantos hoje oferecem. Mas a fé no Trino Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nos dão as forças necessárias para vencer estas dificuldades. Deus não é um analgésico para as dores e as dificuldades da vida, ou seja, que apenas enganam ou mascaram as dores. Mas Deus é uma presença amorosa que anima, fortalece, estimula. Pois, como disse o apóstolo Paulo, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É isto, meu irmão, minha irmã, que o bondoso Pai está nos dizendo hoje. Coragem, sou eu, não tenha medo. O bondoso Deus caminha conosco, estende a sua mão graciosa a nós e assim nos ergue, nos anima, nos consola, nos conforta, para que assim nós possamos enfrentar as lutas diárias. Que Deus possa acompanhar a tua vida e que assim possa estender sua graça e o seu amor sobre você, sobre nós, a cada novo dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus guarde o nosso coração e a nossa mente bem firmes. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na
jornada é pesada e te cansas da caminhada. Segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Meu irmão, minha irmã, eu convido que nós agora tenhamos um momento de oração, um momento de intercessão. Eu convido que nós baixemos nossa cabeça, fechemos os nossos olhos. Se você tem mais alguém ao seu lado, quem sabe você pode também estender a mão, dar as mãos e assim ter esse momento de oração. Coloque diante de Deus aquilo que você tem sentido, aquilo que você tem vivido, os teus medos, as tuas dores, aquilo que te angustia. Deus assim está de braços abertos para receber o que você tem para colocar diante dele. Eu convido que assim nós oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por este momento de culto, por esse momento em que assim nós ouvimos a Tua palavra. Dá, Senhor, que nós possamos seguir o que a Tua palavra assim nos diz. Dá que assim nós possamos ter coragem, ter ânimo, confiar de que Tu estás ao nosso lado. Tu mesmo nos diz: eu sou. Dá que nós possamos assim, ó Deus, crer, confiar em Ti. Sabemos, ó Deus, que em meio às angústias, às dúvidas, às dores, os medos, tomam conta de nossa vida. Isso faz com que a gente perca muitas vezes a orientação, perca o norte. Por isso, ó Deus, conforta-nos, consola-nos, anima-nos. Queremos colocar diante de Ti, ó Deus amado, esse momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, momento em que milhares de pessoas perderam as suas vidas. Também colocamos diante de Ti como gratidão as inúmeras pessoas que se recuperaram, que já estão junto aos seus familiares. Nós lembramos de maneira mais especial esse Dia dos Pais, em que inúmeros filhos e filhas não podem abraçar os seus pais porque ou eles estão hospitalizados ou porque eles não estão mais entre nós. Conforta, consola a estes filhos e filhas. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as equipes de saúde, as equipes de limpeza, as pessoas que estão à frente nas pesquisas para que uma nova vacina possa ser avaliada
como boa e assim possa imunizar a população mundial. Conduza, Senhor, a cada uma nesse trabalho. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, diante desse momento no qual nós estamos vivendo de seca aqui na região do Pará, uma época em que a terra é preparada para o tempo das chuvas, e uma das maneiras que é usada para fazer essa limpeza é o fogo. Nesse tempo, Senhor, de seca, dá que a gente possa ter cuidado, possa ter responsabilidade na limpeza da terra, dá que incêndios não sejam causados a fim de prejudicar a Tua criação e assim fazer inúmeras vítimas em meio às florestas. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti também os motivos que nós temos de gratidão pela vida, pela família, pelo alimento diário, pela comunhão, mesmo que nesse momento ainda é uma comunhão à distância, mas sabendo de que há várias e várias pessoas se unindo umas às outras em oração. Nós lembramos também, Senhor, do acontecido essa semana em Beirute. Conforta, Senhor, as famílias que perderam entes queridos. Cura, Senhor, as pessoas que se machucaram nessa explosão. E colocamos, ó Deus, tudo mais o que nós somos e que temos, nossa igreja, as igrejas ao redor do mundo. Nós colocamos tudo isto em Tuas bondosas mãos. Na oração que Teu Filho Jesus Cristo assim nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós chegamos ao final desta celebração, este momento de culto, agradecendo a sua presença. Que bom que você esteve conosco acompanhando este culto. Pedimos que você curta, que você compartilhe este vídeo, seja ele no Facebook ou seja no YouTube. Que bom, nós temos esses meios para poder assim comunicar a palavra de Deus. Quero deixar também alguns avisos. Um deles é o aviso em relação às ofertas. A oferta deste final de semana é destinada a nível nacional para o trabalho com jovens em nossa ISLB, através do CONAGE, através das oficinas, dos encontros que são preparados e das ferramentas que são preparadas para capacitar a nível sinodal e também nas paróquias o trabalho com os jovens. A sua oferta, por isso, é fundamental para que justamente o grupo jovem possa assim continuar testemunhando, possa continuar recebendo a palavra de Deus. Nós também queremos lembrar da questão das ofertas para a nossa paróquia. Lembramos da oferta de gratidão, que esse ano substitui a rifa, que é uma das formas que a gente então assim tem entrada de valores para que o trabalho da paróquia possa acontecer. Então você que é membro da nossa paróquia, lembre-se de fazer a sua oferta de gratidão, como também a oferta para a campanha Vai e Vem. Campanha Vai e Vem, que é fundamental dentro da nossa ISLB para que a missão de Deus possa acontecer junto a paróquias que têm dificuldade financeira. A paróquia na Transamazônica já foi ajudada em diversas oportunidades, pelo que nós somos imensamente gratos às pessoas que contribuíram, que apoiaram até aqui a campanha Vai e Vem, que nós possamos continuar apoiando esta campanha, fazendo a nossa oferta, seja junto à tesouraria, seja junto a mim como pastor ou em depósito bancário na conta da paróquia. E você que é membro de alguma comunidade, você pode fazer a sua oferta junto à sua comunidade, que assim nós possamos colaborar para que a missão de Deus possa assim continuar sendo realizada nos lugares onde é mais necessário, onde há falta
de recurso financeiro suficiente. Sendo estes avisos assim feitos, eu convido que nós possamos receber a bênção do Senhor nosso Deus. Convido que assim a gente possa estender uma ou ambas as mãos em sinal de recebimento. Assim quero de maneira especial desejar a bênção e a paz do Senhor nosso Deus sobre os pais. Que o Senhor nosso Deus assim te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que a bênção e a paz do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você assim vive. Que nós possamos em breve nos reencontrar, quem sabe no próximo final de semana, e que nós possamos assim ter um bom e abençoado domingo, uma boa e abençoada semana. Sigamos na paz do Senhor, sirvamos a Ele com gratidão e alegria. Amém.